Olá! Hoje vamos falar de planejamento urbano e das políticas de infraestrutura necessárias para uma boa administração no município. Como as políticas de saneamento, mobilidade urbana, segurança pública, entre outras coisas. E também da importância da participação da população no controle social e na definição dessas políticas. A pauta da questão urbana no PSB é uma pauta já antiga. O primeiro prefeito de capital do Partido Socialista Brasileiro, que foi o prefeito de Recife, em 1955, reuniu uma série de urbanistas e fez um plano urbanístico para a cidade do Recife, que já previa naquela época que não existia ainda as regiões metropolitanas, as cidades satélites, que são as cidades que hoje conurbam com a cidade do Recife. E o PSB, mais recentemente, já na sua segunda fase de reconstrução, recuperou esse tema do urbanismo e da questão das cidades. Então, essa pauta passa a ser absolutamente prioritária na medida em que se fez uma grande deformação da questão urbana no Brasil, com consequências gravíssimas, particularmente para as populações de baixa renda, que são obrigadas a viver em condições extremamente difíceis na periferia das cidades grandes e hoje até das cidades médias também. É incentivar os nossos prefeitos a seguir uma pauta que tenha como referência o Estatuto da Cidade. E isso significa dizer que os municípios pequenos, médios e grandes que venham a ser administrados pelo PSB têm uma preocupação de seguir e de promover uma reforma urbana nos seus municípios, a partir de um planejamento urbano que pense a cidade a curto, médio e longo prazo. Planejar, eu considero talvez a tarefa mais importante de um governo, e não se deve pensar em administração pública sem planejar pelo menos os próximos 15 ou 20 anos. É fundamental apontar a cidade para o futuro e depois manter as linhas desse planejamento. Nós criamos aqui um programa democrático orçamentário que leva audiências públicas aos bairros. Nós fazemos 20 audiências públicas durante todo o ano. Essas audiências servem para todas as discussões, efetivamente. Elas não são apenas audiências que focam no orçamento municipal. É claro que quando a população participa, ela já discute tudo e o poder público também aproveita para discutir as suas questões fundamentais. A construção das cidades gera conflitos. Uma área será destinada à habitação popular ou ao desenvolvimento industrial? Será destinada para um parque ou para a construção de um shopping center? Nem sempre essas escolhas são fáceis. Por isso, para ordenar minimamente tais conflitos e fazer com que prevaleçam os interesses coletivos, é necessário fazer um planejamento territorial e colocar em prática. É necessário ordenar, disciplinar e orientar o uso, ocupação e a produção do espaço, para assegurar que se produza o equilíbrio dos benefícios da urbanização. E um dos principais mecanismos para isso é estimular a participação popular para definir as prioridades. E utilizando mecanismos previstos em lei para o planejamento urbano, como, por exemplo, o Plano Diretor. O plano é obrigatório para os municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas ou cidades de interesse turístico ou ambiental, ou que tenha grandes empreendimentos. Mas é interessante que, mesmo sem a obrigação, a cidade faça esse plano. O Plano Diretor leva em consideração a necessidade de promover inclusão social, democratizar o acesso à moradia digna, criar condições para estabelecer a regularização da situação fundiária, além de ampliar a mobilidade urbana e o acesso aos equipamentos e serviços públicos. Nós precisamos ativar aquilo que eu chamo de poder popular, dar espaço para que as pessoas possam se expressar, porque mesmo quando elas cobram, e é legítimo que a população cobre, porque existe uma demanda toda reprimida, mas a partir do momento que elas cobram, elas passam a nos ver nesse embate diário das cobranças e às vezes das possibilidades de atendimento ou não, mas elas passam a nos ver como aliados.
Em algum momento, ou em muitos momentos dos 2 primeiros anos, nós governamos com minoria na Câmara Municipal, mas não perdemos um único projeto. Aprovamos todos, exatamente porque conseguimos estabelecer um diálogo aberto, franco, com segmentos da população. Você precisa planejar a cidade, você precisa pensar a cidade. É como que se você pegasse uma aeronave, entendeu? Olhasse a sua cidade de cima e ver o gargalo que você tem de infraestrutura urbana, de esgotamento sanitário, de falta de habitação, né? Criar polo de desenvolvimentos importantes e de forma desvinculada do centro da cidade, né? Quando você tem essa visão macro, você começa a executar projetos que estruturem a sua cidade. Não adianta você concentrar tudo no centro da cidade, quando que bairros importantes poderiam ter desenvolvimentos, porque você leva aparelhos de administração, aparelhos de desenvolvimento para a cidade, né? Negócios novos, né? Grandes hipermercados, e que permite fazer essa descentralização, né? E permite que toda a cidade acabe desenvolvendo de forma mais ou menos igualitária. Você tem que pensar nisso. E quando você pensa nisso, você tem que ter uma Secretaria de Planejamento forte, né? Madura, que crie os projetos. Criando os projetos, né? Você tem que ter aí, vamos dizer assim, uma gama de projetos embaixo do braço, que quando o governo lança um programa, você corre lá e fala, para isso eu tenho, para isso eu tenho, para isso eu tenho. E eu quero te confessar que dos 5.600 municípios que tem praticamente no Brasil, eu não diria que nem 5% tem projetos estruturantes que permite que o Ministério coloque dinheiro e que acaba transformando a sua cidade. Sem dúvida nenhuma, um dos temas mais importantes para se realizar uma reforma urbana é a questão da função social da propriedade. Se não se mexe nessa questão, não há que falar em reforma urbana, porque este ponto é absolutamente essencial. E não há porquê uma administração do Partido Socialista não adotar as medidas legais que são capazes de mexer nessa questão. Mexer em interesse econômico, mexer em interesse de construtoras, de imobiliárias, e só um Partido Socialista, talvez mais do que qualquer outro, tem essa responsabilidade de fazer cumprir aquilo que está na nossa Constituição, que é a função social da propriedade. Então, esse aspecto, do ponto de vista legal, está resolvido. Isso é uma questão política dos prefeitos, dos governadores, de mexer nessa questão e fazer com que a Constituição e as leis que disciplinam a questão urbana no Brasil, que são muito boas, por sinal, começando pelo Estatuto da Cidade, possa ser cumprido. Além do planejamento de toda a cidade para torná-la mais justa e participativa, cabe ao prefeito implementar políticas públicas locais para melhorar a qualidade de vida da população. Entre essas políticas, uma das mais importantes é a da mobilidade urbana. Nas cidades brasileiras, optou-se pela utilização de veículos individuais em detrimento do transporte público. Essa opção levou aos engarrafamentos nas cidades e à necessidade de fazer investimentos caros em estradas, avenidas e ruas asfaltadas. Cada vez são feitos mais investimentos. Há mais carros e motos nas ruas e nossas cidades param. É um eterno movimento de enxugar gelo. Para resolver esse problema, é necessário inverter a prioridade e investir em transporte público de qualidade e de maneira integrada. Um dos princípios desse planejamento é pensar no transporte para o conjunto da região metropolitana, não apenas para a cidade polo. É necessário desenvolver um plano de transporte de maneira integrada. Além de baratear as tarifas, privilegiando o aumento do controle operacional e ganhos de eficiência, sem abrir mão do subsídio. Tem redução de impostos para carro, tem redução de impostos para passagem de avião. Chegou a hora de botar na pauta, como parte da solução para a mobilidade das cidades, a discussão da redução dos impostos para a passagem do ônibus. Hoje, no preço da passagem, 50% é imposto. 30% das pessoas não pegam ônibus porque não podem pagar a passagem. Uma parte da redução desses impostos devem ser destinadas para baixar o preço ou evitar que as passagens subam. E a outra parte deve ser investida em qualidade,
atraindo quem hoje em dia não usa o transporte coletivo. Isso vai ajudar a equilibrar e melhorar todo o sistema. Essa deve ser uma bandeira de todos, num grande programa de mobilidade para as nossas cidades. A questão do transporte constitui um ponto importantíssimo. Por quê? Porque, sobretudo nas grandes e nas médias cidades, o Brasil fez uma opção errada pelo meio do transporte rodoviário, abandonando a ideia do transporte de trem e de metrô. Ou seja, não há nenhum segredo na solução do transporte de massa nas grandes cidades. Ou se investe no metrô, no transporte leve sobre trilhos, integrando esses meios de transporte com outros modais, o rodoviário, o transporte de bicicleta, enfim, todo esse conjunto de possibilidade de transportar as pessoas terão que estar integrados. Ou você faz esse transporte integrado, ou o problema das cidades, o problema do trânsito, que já é gravíssimo nas grandes cidades brasileiras, só tendem a piorar. Nós fizemos uma pesquisa com as pessoas. Aqueles que usavam o transporte e aqueles que não usavam o transporte. Quais eram as queixas daqueles que usavam e por que aqueles que optavam por ir com o seu carro não preferiam usar o transporte coletivo. Resumindo, o que nós encontramos foi assim: demora no tempo da rodada do ônibus, lentidão do ônibus, preço da passagem e a falta de segurança dos ônibus. Então, nós conseguimos já algumas melhoras de imediato, foi reduzir o preço da passagem, melhorar a segurança, mas o tempo da rodada ainda continua excessivo. Como é que nós tiramos as pessoas dos carros para que elas usem o transporte coletivo? Fazendo ações específicas agora dentro desse macro projeto da mobilidade urbana. Criando corredores de ônibus, criando complexos de viadutos que acelerem o trânsito, não só do ônibus, mas também dos carros, mas também fazendo um novo terminal na cidade e terminais pontuais em vários pontos. É necessário também ampliar o número de usuários e investir em projetos como faixas, canaletas exclusivas e corredores, assim como na gestão informatizada. Promover o equilíbrio econômico-financeiro dos sistemas intermunicipais de ônibus e os metroferroviários e aprofundar a integração entre esses diferentes sistemas. Outra política essencial para os municípios é o saneamento. Embora não costume aparecer muito, essas políticas são essenciais para a sociedade. Principalmente porque os investimentos em saneamento revertem inclusive na melhoria dos indicadores de saúde. Na política de saneamento ambiental, é necessário levar em consideração os seguintes aspectos. Na Constituição de 1988, o saneamento passou a ser serviço público de caráter local. A gestão e exploração são dos governos municipais e a gestão pode ser direta ou por meio da concessão. E a Política Nacional de Saneamento Básico prevê entre seus principais pontos: universalização do acesso, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Disponibilidade de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais, o que pode prevenir enchentes e tragédias. Quando o município for titular dos serviços, deve formular a política pública de saneamento ambiental. Rio Preto, recentemente, foi até fruto de uma reportagem da própria Rede Globo, né, em que mostrou o que nós estamos fazendo com a questão do lixo e a questão do esgoto, né? Não só do lixo e do esgoto, mas também do reaproveitamento e reciclagem de entulhos. Nós temos uma usina de esgoto que trata 100% do esgoto da cidade legalizada. Todo o lixo recolhido da cidade, ele vai para uma usina de reciclagem. E Rio Preto foi a única cidade do estado de São Paulo a receber nota 10 da CETESB
na questão da reciclagem do lixo. Porque apesar de não ser toda a cidade coleta seletiva, quando vai, antes de ir para o aterro sanitário, é feita a compostagem do lixo orgânico, sua transformação em adubo e o lixo de plástico, enfim, que possa, madeira, que possa ser reciclado, é retirado e reciclado dentro da própria usina de tratamento. E o grande dado importante é que o nosso Rio Preto, que era um rio praticamente morto por causa do esgoto, hoje tem a mesma qualidade de água que os grandes rios da região. Nós começamos a tratar o esgoto há 1 ano e meio atrás, não é? E hoje a água coletada que sai da usina de tratamento de esgoto dá uma qualidade semelhante à água do Rio Grande, do Rio Turvo, que são rios despoluídos aqui da nossa região. Outra área essencial para a população é a segurança pública. Essa não é uma questão fácil por envolver o cenário de exclusão, as diferenças sociais e problemas como o tráfico de drogas, além de questões técnicas como as polícias. No Brasil, os municípios têm função acessória quando se fala em polícia e em repressão aos crimes, que são prioritariamente atribuições do Estado e do governo federal. Mas tem muita coisa que um prefeito pode fazer nessa área, como aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. Administrada pelo PSB há 15 anos, a cidade deixou de ser uma das mais violentas do estado por meio de programas de atendimento aos mais jovens. Caiu a violência e aumentou a autoestima da população. Antes do PSB assumir, São Vicente chegou a ser uma das cidades mais violentas do estado e contava com a triste nota de um homicídio por dia, quase 400 homicídios por ano. Hoje nós temos, sem investir praticamente nada em segurança diretamente, sem armar guarda municipal, com investimento muito pesado no social, alguma coisa entre 20 e 30 homicídios por ano. Menos de 10% daquilo que tínhamos há 15 anos atrás. A queda da violência nos últimos anos tem uma ligação clara, não é, e muito profunda com todas as questões sociais. O projeto GEPOM nasceu da ideia de ocupar os jovens que o exército não pegava. Nasceu, na verdade, com o tom de um alistamento civil. E, claro, sempre nas faixas da população mais carentes, para disputar esse jovem com a rua. E outros projetos foram nascendo desta mesma ideia. O investimento foi apenas social, muito pesado, feito de uma forma muito objetiva e muito clara, com uma finalidade muito clara, e isso é uma opção de governo difícil, não é uma opção fácil, porque drena importantes recursos de manutenção urbana, de crescimento, e muitas vezes a população cobra isso e não enxerga o investimento social. Não é? Portanto, para quem governa, é uma opção de coragem, e eu acho que este é o grande diferencial de ser socialista. É fazer ações de coragem, é transformar as pessoas, transformar o mundo em cima do que se acredita ser verdade. Convido você a assumir um papel central no processo de organização de nossas cidades, no processo de criação de uma nova vida urbana brasileira. Nossas cidades não são uma causa perdida, são uma causa a ganhar. O que temos pela frente é uma grande batalha, mas que podemos perfeitamente vencer. Basta pensar o seguinte: se nós fomos capazes de transformar o país, por que não seremos capazes de transformar nossas cidades? Claro que somos. O que é preciso é fazer, é saber fazer.